This administration is for no other purpose than to show mankind the road to freedom. They're condescending saviors that come to us by their so-called pity from some judgment hall. But I'm here as a sample and example to show you that you can bring yourself up with your own bootstraps and you can become your God, not in condescension, but in resurrection, in upliftment from whatever condition, economic injustice or servitude or racism you might have had to endure. It's beautiful to know God is a socialist worker. You can identify with that. God is a socialist worker. Esse é Jim Jones, durante uma de suas pregações no Templo do Povo. Um famoso líder religioso que fez muito mais do que acolher e aconselhar seus seguidores. Com promessas, falsos milagres e bastante manipulação, ele foi o responsável pelo suicídio coletivo de mais de 900 pessoas. Sequestrados pelo narcisismo e paranoia do então reverendo, todos aqueles membros escolheram seguir cegamente as orientações de um líder cruel, perturbado e aproveitador. James Warren Jones, mais conhecido como Jim Jones, nasceu no dia 13 de maio de 1931 em uma comunidade rural em Indiana, nos Estados Unidos. Filho de James Thurman Jones e Lynetta Putnam, seu pai era um veterano da Primeira Guerra Mundial. Esse homem havia sofrido alguns ferimentos por arma química em um dos combates, permanecendo com graves problemas respiratórios, o que gerou dificuldades em manter o emprego para sustentar a família, e invariavelmente levou Jim e seus pais a problemas financeiros. O casal entrou em certo atrito nessa época, enquanto enfrentavam essas dificuldades. O nascimento do filho, a falta de dinheiro e os problemas de saúde de James exerciam pressão sobre aquela família. Em 1934, após não conseguirem pagar o valor referente à hipoteca, o casal foi expulso da própria casa. Com pena, alguns familiares se ofereceram para ajudar, conseguindo para eles um local onde morar. Bastante humilde, Jim e seus pais agora viviam sem água encanada ou eletricidade. Seus familiares também passaram a ajudar mensalmente com dinheiro suficiente para alimentos, agasalhos e remédios. Nessa nova residência, o pai de Jim tentou se reerguer, trabalhando em uma fazenda, mas infelizmente sua saúde se deteriorou, fazendo com que ele fosse internado. Com muitas dessas viagens ao médico acontecendo, Jim cresceu sem muita supervisão ou atenção. Sua mãe foi descrita como uma mulher sem aptidão para a criação de um filho, e seu pai passava mais tempo no hospital do que em casa. Isso fez com que o garoto fosse visto vagando pela rua, muitas vezes sem roupas. Mesmo com parentes próximos, quem acabou criando aquela criança de certa forma foram as vizinhas. Elas acolhiam Jim para dar a eles roupas e comida. Assim que o garoto entrou na escola, os familiares que ajudavam aquele casal interromperam o auxílio, pedindo para que a mãe de Jim arrumasse um emprego. Não fica muito claro como, mas em algum momento durante a infância, Jim teve seu primeiro contato com a igreja. Myrtle Kennedy, a esposa de um pastor, ficou com pena do estado no qual Jim se encontrava. Criando uma forte conexão com o garoto, a mulher lhe deu uma Bíblia de presente, incentivando-o a participar da igreja. Aquele garoto, que crescia sozinho, de repente viu-se em meio a muitas pessoas que pareciam interessadas e preocupadas com ele. Aprendendo mais sobre religião e participando de estudos bíblicos, Jim frequentou muitas igrejas diferentes, sendo batizado em mais de uma delas. O acolhimento e suporte que uma igreja presta para sua comunidade pode ser extremamente importante na vida do sujeito, desde que as figuras de liderança daquele grupo sejam pessoas bem intencionadas. Jim Jones, infelizmente, não seria uma dessas pessoas no futuro. Aos 10 anos de idade, o garoto era obcecado por duas coisas: religião e morte. Nessa época, ele pegava animais mortos na estrada e realizava funerais para os corpos. Um de seus familiares declarou ter visto Jim usar uma faca para assassinar um gato, quando não encontrou um animal morto para seu funeral. Uma atitude que não é esperada de uma criança em seus 10 anos de idade. Em casa, o garoto passava seu tempo imitando o pastor de sua igreja, pregando para si mesmo. Sua mãe, irritada com esse comportamento, tentou proibir o filho de voltar para a igreja. Entretanto, ela já não tinha mais o controle sobre o menino. Bastante ausente e aparentemente sem aptidões para criar uma criança, Jim não via a própria mãe com o mesmo respeito criado por líderes religiosos. Por colegas e vizinhos, o jovem foi descrito como alguém que exibia comportamento estranho. Em todos os lugares, ele dava início a pregações, mesmo para outras crianças. Toda essa obsessão levou Jim a comportamentos que afastaram seus colegas, que não entendiam bem o que ele estava fazendo, tornando a criação de amizades algo bastante difícil para o pastor em formação. Sem conseguir muitos contatos com outros jovens de sua idade, Jim passou parte da sua adolescência pregando algumas peças na igreja.
o que incluiu misturar a própria urina em um recipiente com água benta em uma igreja católica e sujar partes da Bíblia de outra pessoa com fezes. Um comportamento bastante estranho para alguém que aparentemente vivia na igreja. Talvez para Jim, o mais interessante sobre as pregações de seu pastor não fosse a mensagem passada, mas a forma como era entregue, e também como esse homem era percebido e tratado por seus seguidores. Certa vez, Jim ainda foi pego roubando doces de comerciantes próximos, sugerindo que ele realmente não estivesse muito preocupado em seguir as orientações que ouvia dentro da igreja. Enquanto todo esse comportamento estranho acontecia, o jovem cresceu e agora dizia ter poderes mágicos, entre eles a habilidade de voar. Para provar que podia fazê-lo, Jim subiu em um telhado e saltou com os braços abertos. A queda lhe rendeu um braço quebrado e algumas piadas entre seus colegas. Esse salto pode indicar que Jim não apenas tentava enganar outras pessoas, ele de fato acreditava possuir poderes especiais, o que o tornava estranho e perigoso na mesma medida. Em 1945, os pais de Jim se divorciaram e o garoto foi morar com sua mãe em Richmond. Recebendo o apelido de Jimmy na escola, ele se destacava de todos os outros alunos. Vestindo-se com roupas sociais todos os dias, consideradas como roupas para ir à igreja por seus colegas, Jim andava com sua Bíblia nos braços a todo momento. Ele ficava feliz em debater com seus professores sobre religião, mesmo durante as aulas. Lidando muito mal com a derrota, o jovem preferia atuar como técnico nos times de sua escola, ao invés de efetivamente praticar o esporte. Talvez porque assim ele poderia depositar a culpa da derrota em outra pessoa. Nessa época, ele também se atentou ao fato de como os alunos negros eram tratados no time de beisebol de sua escola. Decidido a lutar contra o racismo, isso seria algo que Jim levaria consigo por toda a sua vida. O jovem foi capaz de se graduar na escola enquanto trabalhava em um hospital para ajudar sua mãe a manter a casa. Nesse local, ele conheceu Marceline May Baldwin, uma jovem enfermeira em treinamento. Os dois então deram início a um relacionamento. Talvez por influência, Jim resolveu ir trabalhar na área de medicina, ainda que continuasse apaixonado pela pregação. Em novembro de 1948, ele se mudou para Bloomington, onde deu entrada na universidade local com a intenção de se tornar um médico. Plano esse que não duraria muito tempo. Seus pensamentos já estavam avançados demais na ideia de se tornar um líder religioso, e com pouco tempo venceram a possível influência da carreira de sua namorada. Em seu período na universidade, Jim consumiu uma grande quantidade de livros. Passando muitas horas na biblioteca, ele leu sobre Karl Marx, Mahatma Gandhi, Joseph Stalin e Adolf Hitler. Jim era fascinado pela ideia de ter poder e conseguir controlar as pessoas de forma irrestrita. E esse parece ter sido o foco de seus estudos. A manipulação já parecia ser natural no sujeito e trabalhava para aperfeiçoar ainda mais seu nível de persuasão. Com muitos traços de narcisismo que ficaram cada vez mais evidentes ao longo deste vídeo, Jim começava a criar em sua cabeça um plano para satisfazer os próprios desejos. No dia 12 de junho de 1949, Jim e Marceline se casaram. A moça era membro da igreja metodista, o que gerou discussões entre o casal durante todo o tempo no qual estiveram juntos. Mesmo bastante contrário ao metodismo, Jim aceitou acompanhar sua esposa a essa igreja aos domingos. Ao mesmo tempo, em casa, ele tentava convencer a moça a aceitar o ateísmo. Um ponto bastante interessante na história de Jim. Isso pode indicar que ele de fato não acreditava em suas próprias pregações, ou nas doutrinas que lhe foram ensinadas, mas as usava como forma de manipulação para conseguir a atenção que tanto desejava. Aos 20 anos de idade, e já fora da universidade, Jim declarou-se comunista. Ele e sua família, então, passaram a frequentar as reuniões do Partido Comunista dos Estados Unidos, o que criou certo atrito entre eles e outros membros da igreja metodista a qual frequentavam. Em 1952, Jim tornou-se oficialmente um membro da igreja metodista e conseguiu ser contratado como pastor na igreja metodista Somerset Southside. Inicialmente pregando para as crianças, ele conseguiu realizar um projeto abrindo um parquinho. Com o objetivo de combater o racismo, Jim declarou que aquele seria um espaço para todas as crianças brincarem juntas, sem separações. Nessa época, não era comum que essas igrejas permitissem que brancos e negros participassem das mesmas reuniões e atividades, e por conta disso, ele entrou em atrito com alguns dos membros da comunidade. Mesmo durante esse período como pastor metodista, Jim ainda visitava a igreja pentecostal com certa frequência. O seu comportamento até aqui pode parecer bastante confuso. Navegando entre religiões diferentes, enquanto tentava convencer a própria esposa sobre o ateísmo, fica difícil dizer exatamente o que ele queria alcançar. E é possível que o próprio Jim também não soubesse a resposta para essa pergunta na época. Em 1954, ele foi removido da posição de pastor sob a acusação de desviar dinheiro da igreja. Jim então permaneceu frequentando apenas a igreja pentecostal, convencendo sua esposa a fazer o mesmo. Farto de ter suas ideias e projetos negados pela igreja, Jim resolveu abrir a própria.
Em 1955, ele fundou a igreja pentecostal Wings of Deliverance, que em tradução livre seria algo como Asas da Libertação. Eventualmente, essa igreja mudou de nome, ficando conhecida como People's Temple, ou Templo do Povo. Aquela foi uma das primeiras igrejas de Indiana e permitiu a presença de brancos e negros no mesmo espaço, algo que não era comum nas outras igrejas frequentadas por Jim. Realizando também muitas ações voltadas para pessoas em situação de rua, ele chegou a participar da Comissão de Direitos Humanos, conseguindo um cargo como diretor. Descolando-se do pentecostalismo, Jim estabeleceu uma direção própria para sua igreja. Suas pregações começaram a atrair certo público, mas o apoio financeiro ainda era bastante reduzido. E para conseguir mais recursos, Jim deu início a uma atividade que já era bastante comum na época: a cura pela fé. Basicamente, consiste na crença de que certa doença será curada através da fé, milagres ou rituais religiosos. E em troca dessa cura, um valor em dinheiro era recebido pela igreja. Jim, que já acreditava ter poderes especiais desde jovem, agora passou a curar doentes em sua igreja. The doctor has relieved you from your work in the second row. You have a bad spinal condition. Yes, And your hip is injured. yes. Step from your wheelchair. Begin to step from your wheelchair. Try it. Just try it. Just try it. We have nothing to lose. We have no face to lose because we've said we're no panacea. But I have seen more healings here than I've ever seen any place. I love you. Jesus Christ loves you. Jehovah Jireh. All the goodness of all the world's great religions, in the name and the mercy and the goodness of Jesus, wherein I stand. Come forth, my dear. Stand up. Take that step. Bless your heart. Take that step. Take that step. Now. Move forward. Move forward. Move forward. Move forward. Move forward. Move forward. You can do it. Move forward. Move forward. Child, sweetheart, would you step out of my way just a moment so that I can just keep my love thought? Now, move forward. Freely, freely, freely. Now begin to exercise the hip. Begin to exercise the joint. I love you. Christ loves you. The people love you. Now, sister, walk briskly. Walk. Walk briskly. Walk. Walk. Essas pessoas eram, na verdade, atores. E Jim sabia disso. Elas não foram curadas, uma vez que não estavam doentes. Infelizmente, o alvo de Jim eram pessoas desesperadas e mal instruídas, que acreditavam que aquele homem seria capaz de operar milagres em suas vidas. Pessoas fragilizadas e em momentos difíceis geralmente são mais suscetíveis à manipulação. E Jim usou isso para conseguir seguidores, dinheiro e notoriedade. Algo muito parecido com o que alguns líderes religiosos, também mal intencionados, fazem nos dias de hoje. Trazer pessoas mortas de volta à vida, no sentido literal e figurado, e curar paraplégicos eram apenas algumas das promessas de Jim. Quando jovem, ele não foi capaz de provar que conseguia voar. Já na fase adulta, ele parece ter resolvido esse problema. Famoso por seu corte de cabelo e principalmente por estar sempre de óculos escuro, mesmo em locais fechados, Jim foi capaz de construir uma imagem de forma que se destacasse dos outros. Suas pregações começaram a passar em programa de rádio, o que ajudou a lotar ainda mais sua igreja. Ele também criou o que chamou de família arco-íris, termo esse também utilizado para descrever a congregação em seu tempo. Além do filho biológico, Stephen Gandhi, o casal também adotou muitas outras crianças, entre elas Agnes, com descendência nativa americana, Liu, Stephanie e Suzanne, que eram de descendência coreana, e Jim Jones Jr., de descendência africana.
ganhando muita fama e, consequentemente, muitos seguidores, Jim mudou seu templo para São Francisco, enquanto abria outra igreja em Los Angeles. Publicamente realizando doações para causas com o objetivo de combater o racismo, ele também construiu asilos, distribuiu comida e agasalhos e chegou até a fornecer consultoria legal de graça para os necessitados. Em 1970, estima-se que o número de membros do Templo do Povo tenha atingido a marca de 20 mil pessoas. Com o tempo, suas pregações ficaram cada vez mais agressivas. Em determinado momento, ele rejeitou a Bíblia, dizendo que ela servia apenas para oprimir as mulheres e que prestava suporte apenas para os brancos. Ele passou a declarar que tinha a ideia de um mundo melhor, onde todas as pessoas poderiam viver em harmonia. Implantando essa ideia aos poucos em seus seguidores, Jim caminhava para seu objetivo principal. Já bastante distante de todas as outras religiões, ele aos poucos se colocava no lugar de Deus, sem que ninguém percebesse. Ou ao menos, não todos os membros de sua igreja. Extremamente carismático e persuasivo, Jim escondia-se por trás da imagem de líder religioso. Ele exigia que seus seguidores o chamassem de pai ou pai de todos, chegando a declarar que ele era uma reencarnação de todos os grandes líderes somados, o que aponta para um sentimento de grandeza também observado em sujeitos afetados pelo narcisismo. Nessa época, parte das doações feitas para o Templo do Povo eram desviadas direto para os bolsos de Jim. Para novos membros, também lhes era obrigado a entregar todo o seu patrimônio para a igreja. Veículos, dinheiro, propriedades e até mesmo a custódia de seus filhos deveriam ser passados para Jim, ou melhor, para o Templo do Povo, e assim seus novos seguidores o faziam. Todos esses pontos começaram a ser observados por pessoas de fora da religião, que rapidamente entenderam o que estava acontecendo ali. A mídia da época começou a publicar comentários questionando as ações de Jim, mas infelizmente seus seguidores já estavam encantados demais pelas palavras de seu líder. O homem chegou a trair a própria esposa diversas vezes com suas seguidoras, chegando a ter filhos com algumas delas. Jim Joe e Joe Victor foram nascidos e criados naquela comunidade, frutos das traições daquele líder religioso. Hoje, pode parecer absurdo o fato de tudo isso estar acontecendo diante dos olhos de tantas pessoas. E de fato era. Porém, isso nos mostra o poder da manipulação de Jim, utilizado contra pessoas fragilizadas e à procura de milagres. O homem prometeu aos seus seguidores a criação de um lugar perfeito, onde pudessem exercer sua religião sem acusações e comentários da mídia. É possível que Jim estivesse com medo de que seu império fosse destruído, e isso ele não permitiria. À procura de um novo local para o seu templo, ele viajou para a América do Sul. Jim permaneceu com sua família no Brasil, em Belo Horizonte, antes de mudar-se para o Rio de Janeiro. Entretanto, por conta da barreira linguística, ele deixou o Brasil, mudando-se para a Guiana, a única nação sul-americana cujo idioma oficial é o inglês. Como sua maior arma era a fala, esse ponto não era negociável para Jim. Alegando que um novo holocausto aconteceria, ele convidou alguns de seus seguidores para construir com ele o que chamou de paraíso, um local onde ficariam seguros sob o comando do próprio Jim. A apelação para a chegada do apocalipse também foi usada por outros líderes perigosos, como Shoko Asahara. A ideia é fazer com que seus discípulos mais fervorosos tenham de escolher entre morrer em uma catástrofe ou serem salvos por seus líderes. E uma vez que aceitavam essa suposta salvação, eles permanecem independentes e submissos às ordens de um único homem. Aquela fazenda, adquirida por Jim, recebeu o nome de Jonestown. Para lá, ele enviou aproximadamente 1000 membros de sua igreja. Enquanto era acusado de fugir de uma possível investigação, Jim estabeleceu algumas regras naquele lugar. Todos os participantes precisaram assinar uma folha em branco ou com um texto coberto pela mão de Jim antes de entrarem na fazenda. Esse documento seria usado pelo homem caso essas pessoas tentassem fugir ou deixar Jonestown. A folha já assinada então seria preenchida com algo que obrigasse a pessoa a permanecer no local, ou se deixando a guarda de seus filhos para Jim, ou através de multas e outras ameaças. Enquanto estabelecia uma espécie de trono, todos os membros trabalhavam na fazenda. Essas pessoas viviam basicamente à base de arroz e ovos, enquanto Jim consumia diversos tipos de carne. Ficava cada vez mais claro que aquele culto nada tinha de religioso. O objetivo era a adoração a Jim. Com pregações que duravam de 6 a 8 horas por dia, ele mantinha aquelas pessoas presas no que deveria ser, segundo ele mesmo, o paraíso. Com seus documentos e passaportes confiscados por Jim, aquelas pessoas estavam sequestradas. Contratando seguranças armados com facões e bestas, o criminoso também aplicava agressões físicas em seguidores desobedientes. Com o tempo, algumas daquelas pessoas começaram a se preocupar com o estado mental de Jim e seu comportamento. Completamente perdido em sua própria fantasia e tomado por paranoia, o homem aplicava o que chamava de teste de lealdade. Durante a noite, ele acordava um dos membros aleatoriamente, ordenando que ele bebesse um líquido vermelho, declarando que era veneno. A pessoa apenas era aprovada em seu teste caso bebesse o líquido sem questionar.
Apesar de já ser uma visão do futuro, aquele líquido não continha veneno, mas caso a pessoa questionasse, seria submetida a novas agressões físicas. Algumas pessoas perceberam o que estava acontecendo ali e conseguiram fugir daquela fazenda. Elas mais tarde formaram um grupo dedicado a desmascarar Jim e salvar quem havia ficado para trás. Com o tempo, esse grupo foi conseguindo a atenção dos veículos de comunicação. Suas declarações também ajudaram outras pessoas que não faziam parte do culto, mas que já lutavam para que uma investigação fosse feita. Com advogados, testemunhas de jornais, o governo americano e o governo da Guiana foram pressionados para agir e desmascarar Jim de uma vez por todas. Enquanto o governo começava a se mover, Jim permaneceu em seu trono, sendo adorado e idolatrado 24 horas por dia. Seus seguidores mais leais eram também os que estavam em piores condições físicas. Jim exibia praticamente todos os sinais de um narcisista. Sensação de grandiosidade, acreditar ser alguém especial, era preocupado em manter o seu poder ilimitado, demandava admiração, era bastante arrogante, explorava suas relações interpessoais e demonstrava falta de empatia. E agora, sofrendo de paranoia, ele acreditava que o governo americano viria para assassinar todas as pessoas de Jonestown, uma vez que entendia que os fugitivos já teriam entrado em contato com as autoridades. Foi então que ele deu início ao que chamou de White Nights, ou Noites Brancas. Uma vez por semana, Jim acordava todos os membros durante a madrugada, com uma alta sirene. As pessoas eram obrigadas a pegarem armas e certificar de que todos estavam acordados e prontos, em caso de emergência. Aqueles seguidores realmente acreditavam que o governo viria para matá-los e estavam se preparando para defender Jim com a própria vida. Um jornalista resolveu reunir um grupo para fazer uma reportagem em Jonestown. O plano, além de conseguir evidências, era tentar resgatar outros membros que estivessem mantidos lá sob as ameaças de Jim. O grupo chegou até a fazenda e foi bem recebido pelo líder. Durante aquela visita, a equipe conseguiu convencer 15 pessoas a deixarem Jonestown. Jim, que não ficou nada feliz em perder 15 adoradores, permitiu que eles deixassem a propriedade, junto com a equipe do jornalista. Entretanto, para eles, haveriam outros planos. Para deixar aquele local afastado, 2 aviões estavam à espera da equipe, mas assim que eles começaram a entrar nos aviões, foram surpreendidos por um veículo vermelho. De dentro daquele carro, saíram 3 mercenários contratados por Jim. Joe Wilson, Thomas Kais e Ronnie Dennis estavam armados com espingardas e passaram a disparar na direção dos jornalistas e fugitivos. Aquela queima de arquivos comandada por Jim mostrava o quão fora de controle estava aquela situação. Um dos fugitivos sacou uma arma e também disparou na direção dos mercenários, interrompendo o ataque. Ao todo, 5 pessoas foram baleadas, entre jornalistas e fugitivos. Todos eles vieram a óbito no local. O tempo de Jim estava acabando e ele já sabia disso. Muito em breve, seu império seria destruído. E isso ele jamais aceitaria. Foi então que ele resolveu atender a sua ideia mais perversa e perturbada de todas. Com a arma mais letal que tinha, o microfone, ele deu início ao seu último sermão. Era dia 18 de novembro de 1978 e, tomado por seus delírios, Jim Jones reuniu seus seguidores em Jonestown. Segundo ele, aquele seria o dia do apocalipse. How very much I've loved you. How very much I've tried my best to give you the good life. But in spite of all of that I've tried, a handful of our people, with their lies, have made our life impossible. There's no way to detach ourselves from what's happened today. So to sit here and wait for the catastrophe that's going to happen on that airplane, it's going to be a catastrophe. Segundo Jim, essa catástrofe seriam policiais e mercenários armados que cairiam do céu, saltando de aviões e helicópteros para matar todas as pessoas em Jonestown. So my opinion is that we be kind to children and be kind to seniors and take the portion like they used to take in ancient Greece. Com gentil, ele quer dizer cometer assassinato, e com poção, ele quer dizer veneno. And step over quietly because we are not committing. It's a revolutionary act. We can't go back. They won't leave us alone. They're now going back to tell more lies, which means more congressmen. And there's no way we can survive. Na verdade, esse foi precisamente um ato de suicídio.
Essa gravação, de aproximadamente 44 minutos, é extremamente perturbadora. Jim conseguiu convencer aquelas pessoas de que assassinar os próprios filhos, bem como tirar a própria vida, seria melhor do que morrer para agentes e mercenários caindo do céu. Ataque esse que obviamente nunca aconteceria. Entretanto, aquelas pessoas estavam tão cegas pela manipulação de Jim que não foram capazes de perceber isso. Aproximadamente 900 pessoas ouviam esse discurso enquanto Jim preparava o que chamava de poção, que nada mais era do que uma bebida envenenada. E todos à sua frente sabiam disso. If we can't live in peace, then let's die in peace. Want your life in my hand, but I'm going to tell you, Christine, without me, life has no meaning. I'm the best friend you'll ever have. Jim Jones exibia claros sinais de transtorno de personalidade narcisista, como já citado anteriormente, e a cada momento isso fica ainda mais evidente. Durante esse discurso, Jim prometeu que após aquele ato terrível, todos se encontrariam em outro planeta para viverem junto com ele, o que talvez não fosse uma proposta muito atrativa para quem a ouvisse de fora do culto. Já muito próximos de beber a poção de Jim, uma mulher não identificada tentou salvar a vida daquelas crianças. Well, I don't see it like that. I mean, I feel like that as long as there's life, there's hope. That's my faith. Well, everybody dies. Someplace that hope runs out because everybody dies. I haven't seen anybody yet that didn't die. And I like to choose my own kind of death for a change. I'm tired of being tormented to hell. That's what I'm tired of. Tired of it. Essa mulher, que muitos acreditam ser Marceline, a esposa de Jim, foi contida por outros membros para que parasse de falar. Alguns seguidores pareciam estar ao lado dessa mulher, dando início a uma breve histeria. Esse comportamento foi rapidamente interrompido pelos seguranças de Jim que faziam ameaças com suas facas e bestas. Pais e mães entregavam suas crianças e assistiam enquanto o veneno era administrado. Ao fundo da gravação, é possível ouvir os últimos suspiros dessas crianças, ao mesmo tempo no qual o choro desaparece gradualmente. Toda a multidão, agora controlada, segurou entre os dedos a bebida contaminada. Jim, então, disse suas últimas palavras. We didn't commit suicide. We committed an act of revolutionary protesting the conditions of an inhumane world. As crianças e idosos já haviam ingerido aquele líquido, e ao término desse áudio, todos os adultos presentes em Jonestown beberam aquela mistura. Essa substância utilizada por Jim, ao contrário do que ele prometia, não levaria a uma morte tranquila e indolor. Foi um processo terrível, durando entre 5 e 10 minutos, até o óbito. Entre os efeitos que aquelas pessoas podem ter sentido estão convulsões, salivação excessiva, vômito, sangramento e completa ausência de oxigênio. Em seguida, a perda da consciência e a chegada do óbito. De todas as pessoas que estavam naquele local, 33 conseguiram correr antes de beber o veneno. Eles foram capazes de se esquivar dos guardas de Jim, chegando até as autoridades. Alguns dos filhos do criminoso eram contrários ao seu plano e não estavam presentes. Ao todo, 909 pessoas tiraram a própria vida via envenenamento, no maior suicídio coletivo da história. Alguns dos corpos foram encontrados com ferimentos nos braços, provavelmente feitos por lâminas, indicando que muitos dos membros foram forçados a beber o veneno. Seringas também foram encontradas no chão, sugerindo que alguns seguidores tenham se negado a ingerir a substância, sendo assassinados por membros mais fervorosos. Dessas pessoas, 304 eram crianças. O corpo de Jim Jones, entretanto, não estava entre seus seguidores. Ele foi encontrado em sua cama, com um ferimento na testa, causado por disparo de arma de fogo. Os corpos empilhavam-se por cima uns dos outros. Muitos foram encontrados abraçados, soterrados por morte, tristeza e seringas. Esse é o resultado de uma mente perturbada e narcisista, que não teve coragem de beber da mesma poção que ofereceu aos seus seguidores. Foram necessárias semanas até que todos os corpos fossem analisados, bem como a cena do crime. Mas com a última gravação feita pelo criminoso, os agentes já sabiam o que tinha acontecido. Aos 47 anos de idade,
Jim Jones tirou a própria vida via disparo de arma de fogo na cabeça. Suas fantasias e paranoias foram responsáveis por uma das piores tragédias da história, causando danos irreparáveis em inúmeras famílias. Sonhos, planos e vidas foram ceifadas para saciar as vontades de um líder religioso perverso que assistiu enquanto cada um de seus seguidores agonizava diante do próprio fim.